Videocast for You. Conversas do TikTok for Business para você bombar sua marca. Você está no episódio de Cases do Videocast for You, um episódio curtinho que conta como as marcas conseguiram usar o TikTok para fazer bombar os seus negócios. No episódio de hoje, você vai ver como a Salvi tá arrasando no TikTok. Temos aqui uma pesquisa de pós-venda que indicou um resultado 8 vezes maior na plataforma em relação ao modelo de last click. Então eu tô aqui com a Constança. Quem é você, Constança? Oi, prazer. Eu sou gerente de performance CRM da Salvi. Já tô há 3 anos na marca. Uma marca, enfim, tem 5 anos, então já é bastante tempo. Sim. E acho que hoje muito do meu desafio no nosso dia a dia também como time é entender muito esses canais que a gente tem que estar, né? Questão de diversificação de investimento e também, no final, questão de resultado e receita total da empresa. Sim, e eu quero saber como que o pós-venda, essa ferramenta de pós-venda, ajudou você a conhecer melhor os seus clientes. Boa. Acho que hoje um dos principais desafios que a gente tem como indústria é entender muito bem a questão de atribuição de mídia. E a gente sabe que, principalmente nesses últimos anos, né, muito se mudou dentro desse universo. Começaram a surgir, né, enfim, mídias como o TikTok, principalmente, né, que você tem toda uma questão de jornada, que você não consegue assumir especificamente que aquela compra daquela pessoa veio daquela mídia. E muito da pesquisa pós-compra consegue garantir essa visão que antes a gente ficava meio cego mesmo. Então, seguia muito pelo modelo tradicional que todo mundo conhece de last click. Então, como é que a gente começa agora a diversificar e encontrar outras formas de se posicionar como marca, de entender onde está nosso público e, de fato, no final, justificar esse investimento. E aí, o que vocês descobriram no meio do caminho? Assim, Boa. por exemplo, desse público e desses investimentos diversificados? Acho que quando a gente via o nosso modelo tradicional anterior, a principal diferença é que a gente não conseguia ver a associação de compra para o TikTok, né? Tá. Então, logo no nosso primeiro mês que a gente começou a rodar o teste, foi super, enfim, incremental, né? Então, a gente via que 8 vezes mais a gente tinha uma atribuição vindo da plataforma, que é relativamente maior do que a gente tinha antes. E, além disso, eu acho que pela facilidade que o próprio TikTok, né, enfim, que a gente teve de plugar essa ferramenta dentro do nosso banco, toda a questão de associação do usuário foi muito fácil. Então, quanto tempo que a pessoa demorou, se a pessoa que ela veio pelo TikTok, ela demorou, tem uma janela de conversão mais longa do que uma pessoa que vem por uma outra mídia. Legal. Então, você começa a ter vários insights que você pode, de fato, entender e amarrar uma estratégia melhor para o futuro, tanto para as campanhas que são always on, como as campanhas que vão ser mais orientadas para um lançamento, para alguma coisa mais específica. E conhecendo a plataforma e pensando nessa diversificação, talvez você entenda que os investimentos podem ir para outro lado. Por exemplo, de repente um investimento que estava indo para conversão e para, não sei, me diz aí. A gente, e aí acho que todo mundo vai sofrer um pouco disso, a gente sabe que cada mídia tem a sua questão, e aqui acho que no TikTok tem uma questão de pluralidade muito alta em termos de formato. Então, a gente sempre testou, e ainda mais a Salvi por ser uma empresa muito drivada por eficiência e realmente por resultado, a gente sempre tentava associar muito no nosso investimento com o resultado final em termos de retorno, venda mesmo. Então, uma vez que a gente começa a ter essa visão bem mais holística da mídia e entender mesmo esses pesos que até então a gente não conseguia, a gente começa a diversificar para campanhas mais de topo de funil, campanhas que vai conseguir também crescer nossa presença dentro do TikTok e também, num segundo momento, garantir essa venda mais a longo prazo. Então, a gente começa a falar menos daquela visão, o que vendeu ontem, não vendeu, o que a gente vai mudar, e começa a pensar mais numa janela de tempo maior também. E de fato, um planejamento e estratégia. Então, acho que é de uma maneira bem geral, assim. E desde quando vocês rodam pesquisa pós-venda na Salvi? A gente conseguiu essa bonificação com o TikTok em junho. Desde então, a gente só foi aumentando o volume de pesquisa. Acho que isso é um ponto importante. Não é que a gente precisa fazer uma pesquisa só. Então, você tem a possibilidade, pela ferramenta, de fazer N pesquisas que você quer. Então, a gente tem a primeira pesquisa que é você que nunca comprou com a Salvi, quero saber de onde você veio. Beleza. Agora, um outro recorte. Você que comprou esse produto que foi um lançamento. Quero saber deste produto como é que tá a nossa intenção de compra dele, por qual canal. Porque a gente começa a amarrar mais… realmente estratégia geral de marketing, né? Quando a gente fala, putz, nesse lançamento a gente vai estar muito forte no TikTok, vai ser uma rede que a gente vai ser primeiro, assim… Quando pensar no lançamento, tem que pensar no TikTok. Então, uma vez que a gente faz esse caminho contrário, a gente consegue entender daquele grupo que a gente falou, se de fato teve alguma… Enfim, algum incremental ou não. Então, acho que isso aqui é super bem-vindo, assim, pra gente. E pra tangibilizar, você consegue nos trazer uns 3 insights que você vem fazendo, praticando e tá dando certo? Eu acho que o primeiro é saber, de fato, onde esses consumidores estão, né? Então, da onde que eles conheceram a sua marca, por qual canal que você veiculou. E até tem um outro ponto,
como é que você consegue cruzar estratégias cross-canais também. Porque muitas vezes não é só um esforço em uma ponta. Você começa a criar, de fato, uma narrativa. O segundo, que eu acho que eu pontuei antes, mas é uma questão de tempo da pessoa conhecer a sua marca e, de fato, converter. Acho que muitas vezes a gente quer ser imediatista e pegar muito legal. Hoje mesmo, porque, enfim, sabemos a dificuldade. Mas a gente sabe que tem um tempo de maturação, até pra marca, né, aterrissar na cabeça do consumidor. Ele tá realmente confiante de querer comprar. Skincare, a gente sabe que é uma coisa um pouco mais sensível, delicada, enfim. Então, isso foi muito bom pra gente também entender. Putz, em média, a galera que tá vendo por aqui demora, 7 dias. Então, isso também, quando a gente pensa mais a médio e longo prazo em termos de planejamento também, isso é essencial pra gente construir realmente estratégias mais sólidas mesmo. E o terceiro é, de fato, a gente conseguir ter esse investimento de maneira mais eficiente e mais efetiva. Então, se antes a gente tinha um modelo que ele era bom em algumas questões, mas era muito deficiente em muitas outras, agora a gente começa a ter essa abordagem realmente bem mais 360 desse investimento e entender o impacto, ainda mais pra gente com a marca de e-com e também que tem mídia off, como é que a gente consegue associar esse investimento realmente de maneira mais plural entre todos os canais de venda que a gente tem. Muito legal esses insights, né? E se você quer ver mais cases e descobrir como fazer a sua marca bombar no TikTok, não perca os outros episódios do Videocast for You. Até mais, tchau! Esse foi o Videocast for You, com a apresentação minha, Ana Paula Chongani, uma produção de Zamunda Studio em parceria com TikTok for Business, com roteiro de Kika Ig. Até o próximo programa.